Oh, vamos subir, Inter! Vamos subir, Inter! Oh, jogo fantástico na Serra Gaúcha, vitória e classificação em segundo lugar. Chegou a hora dos mata-matas. Quer saber como foi? Quer saber quem enfrenta quem? Quer saber quem decide em casa? Quer conferir mais uma vitória do Alvirrubro? Então vem comigo, vem no vídeo! Gustavo Siqueira aqui, paixão alvirrubra no ar. Hoje o I3M subiu a Serra Gaúcha e arrancou uma vitória do forte e do bom time do Veranópolis, que inclusive pode ser nosso adversário do jogo decisivo. O I3M fica em segundo lugar e enfrenta o Bagé. Se passar pelo time da Fronteira, vai jogar com o vencedor de Passo Fundo e Veranópolis. Mas depois a gente fala sobre isso lá na tabela, porque agora chegou a hora de tu se inscrever no canal, de tu deixar o teu like, de ativar o sininho de notificações para saber quando tem vídeo novo e assim aumentar a nossa paixão alvirrubra no Brasil e no mundo. Galera, vamos começar falando do jogo. Hoje foi tudo perfeito. Né? Começar aqui a elogiar a coragem do professor Bruno Coutinho, né? Que escalou o que tinha de melhor, levou o que tinha de melhor. É bem verdade que o time foi preparado, né? Para se tivesse que ficar, se fosse enfrentar o Veranópolis, o Gramadense, ou até mesmo, né, o Novo Hamburgo, ficaria lá pela Serra, e se pegasse Passo Fundo ou Bagé, voltaria para Santa Maria. Bateu, né, que vai ser com o Bagé. A gente vai falar um pouquinho sobre ali as possibilidades que a tabela acabou nos dando, né? Mas o fato é que o Bruno Coutinho, sem querer saber da tabela, e falou isso na entrevista coletiva, manteve a sua coerência e acabou, né, sendo premiado com a vitória. Os dois reforços que chegaram foram muito bem, e assim como a Rádio Membuí, que escolheu o Vitinho, né, como craque do jogo pelo gol, né, e segundo os que viram o gol em loco no estádio, foi um bonito, um belíssimo gol do gelado Vitinho, né, mas que a gente não pôde ver porque problemas lá na transmissão do pessoal do VEC. Mas não tem problema, a gente sabe que ganhou, né, conseguimos a nossa segunda posição aí na tabela, né, e não só a coerência do professor Bruno Coutinho, mas também quero aqui trazer a minha coerência. Ano passado fiz duras críticas, né, ao professor Daniel Franco, que não escalou o que tinha de melhor contra o Pelotas no jogo decisivo, lá na Baixada, e o empate acabou nos empurrando a decisão, né, para o jogo com o Pelotas, e todo mundo sabe o que aconteceu. Né? Então eu dizia que era um adversário grande, um adversário que era preciso matar, e a gente acabou não indo, né, com a força máxima. Dessa vez não, dessa vez o professor jogou com o que tinha de melhor, levou o que tinha de melhor e foi premiado com uma vitória e com a segunda classificação, que nos dá a vantagem de jogar até o jogo decisivo do acesso, né, a volta em Santa Maria, lá no PV com a casa cheia. E lá, torcedor, tu vai fazer a diferença, tu vai empurrar o I3M para cima. Já começa no próximo domingo no Bagé. Quarta-feira, lá na Pedra Moura, quero ver a Fanáticos invadir Bagé. E depois, na volta, nós vamos invadir o PV, vamos invadir a Baixada para comemorar a nossa classificação rumo à semifinal e ao jogo decisivo, e que venha Passo Fundo ou VEC, né? Quem vier o I3M vai ter que buscar o acesso. Caiu na Baixada, vai levar enxadada, não tem jeito. Então, galera, né, um jogo que fechou de forma memorável a primeira fase. Então, vai aí no vídeo e confere como foi os melhores momentos, na sequência as entrevistas coletivas, e depois a gente vem na análise da tabela. Começa o jogo, as equipes entram perfiladas aí em campo, com a camisa aí do protocolo 0 da Federação Gaúcha, de combate ao racismo, tolerância zero aos racistas. Tá certo, essa é uma campanha que a gente não pode baixar a guarda nunca. Equipes perfiladas aí entram com a camiseta da campanha da Federação Gaúcha. A gente vai perceber aí, né, que o campo já apresenta algumas postas, aí o VEC também se manifestando contra o racismo. Percebe aí que, né, vai se formar algumas postas. Desde ontem chove torrencialmente lá na cidade de Veranópolis.
a meu amigo Guilherme Rodrigues, lá da Rádio Membuíra, da TV 3SM, nos informava, né, que estava preocupado com a possibilidade da não realização do jogo, mas como é uma rodada final, dependia dos jogos também, né, dos outros times, era muito pouco provável que a federação não deixasse o jogo sair. Também nesse jogo aí, queria destacar, né, a coerência do Bruno Coutinho, que, né, não poupou jogadores, e também, né, ser coerente aqui também com o que eu penso sobre futebol. Que o ano passado critiquei bastante o professor Daniel Franco por ter usado um time misto contra o Pelotas, que acabou empatando o jogo e acabou depois sendo o nosso adversário no jogo decisivo do acesso, né? E aí todos já sabem o que aconteceu. Então hoje, sabendo que poderia ter uma posição melhor, mas segundo ele também, dependendo de posição, um pacto entre a comissão e os jogadores, e daqui para frente buscar sempre a vitória, independente de adversário, independente de situação. E foi o que a gente viu, né? Um time que jogou o tempo todo buscando a vitória, entre SM, né? Jogou com o que tinha de melhor, para não dizer que não poupou ninguém, poupou apenas 3 jogadores que estavam amarelados, que foram, né, o Tairone, o Marquinhos e, se eu não estou enganado, né, o Morbeck. Acho que tinha mais um, eram 4. A gente viu uma primeira falha do Rodrigo, né, ali, que tentou proteger a bola, mas me parece que acabou sendo empurrado ali pelo atacante do Veranópolis. Aí a falta perigosa para o Internacional de Santa Maria. A gente vai ver aí que, né, lá o IPP se posiciona, os juízes têm dificuldade de colocar a barreira, né, no lugar, e assim que ele consegue, a gente vai ver que é o Lion que vai para a bola, e essa bola vai passar muito perto do gol do Veranópolis, à direita do goleiro Dovec. Então, era a primeira chegada aí perigosa do 3SM a 7 minutos e 30, uma cobrança de falta, né, perigosa aí por parte do Lion. A gente vai ver aí que depois, só lá para os 19 minutos, né, o Inter vai ter mais uma boa chegada, a bola que o Júlio Simas joga na área, Pepeto de primeira, seria o golaço, né, uma bela tabela entre os jogadores do 3SM, mas acabou indo sobre o gol do goleiro do Veranópolis. Aí, né, uma roubada, o Inter não fez aquela pressão lá em cima, mas pressionou muito a roubada de bola do time do Veranópolis. O zagueiro corta, ela vai sobrar para o Leilo, que teve muito bem no jogo. O Leilo experimenta lá da intermediária, né, ela passa à direita do goleiro. O Leilo teve muito bem, segundo jogo que ele completa com 45 minutos, né, e é o terceiro que ele está atuando aí em campo. Mais uma chegada do Inter, como a gente está vendo aí, a vaga espana mal, sobra no Pepeto, o Pepeto joga por cima do gol, né, do goleiro do time da Serra. E no finalzinho aí do primeiro tempo, mais um erro aí do Rodrigão. O Rodrigão não estava na tarde dele. Rodrigão, cabeça erguida, bola para frente, meu garoto, vamos subir. E aí a Poça acabou salvando o Rodrigão, que se recuperou e conseguiu fazer o corte. Então, primeiro tempo foi esse, né? Mais chances do Internacional do que do Veranópolis, mas um primeiro tempo um pouco, né, morno, de um 0-0, que até esse momento servia, né, para o Internacional, porque o Passo Fundo estava vencendo por 2-0 o time do Glória e não poderia fazer mais do que 3, porque daí o empate deixaria o ITSM na terceira colocação. Então, né, como acabou lá em Passo Fundo 3-0 para o time da casa, o ITSM, né, acabava se obrigando a fazer a vitória. Começa o segundo tempo, o ITSM já promove as primeiras trocas, né? Na verdade, sai o Matheus Santana e entra o Wilson Júnior, então reestreando aí pelo Alvirrubro, o nosso Hulk da Baixada, o Hulk vermelho, o Red Hulk. De novo aí o jogo tem uma certa demora no início pela sincronização, né, dos jogos que estavam em andamento, né, e a bola finalmente rola. O campo, como a gente está vendo, só vai piorando, a chuva aumenta lá em Veranópolis e cada vez mais o campo vai ficando impraticável. A primeira chegada vai ser já do ITSM aos 10 minutos, a chegada lá pelo lado direito de ataque, e o que era para ser o cruzamento, provavelmente do Misael, acabou batendo na trave e levando perigo ali para o gol
do goleiro do Vec. Aí foi a vez do Veranópolis responder e também chegar algumas vezes com perigo aí no segundo tempo de partida. A chegada ali na área, o Marcão, foi a vez do Marcão bater cabeça, né? E deixou com o jogador do Vec, cruzou o Copete, acabou espalmando, tirando da área. Agora mais duas substituições, a vez de saírem David Batista e Laio para as entradas de Jarro e Vitinho. Ou seja, além da estreia do Vitinho, da reestreia do Edson Júnior, que já tinha entrado no intervalo, coloca o Jarro também, ou seja, mostrando todo o poderio ofensivo do Alvirrubro e que depois, então, seria premiado pela sua ousadia com a vitória. Daí, dessa substituição, a gente começa cada vez mais ver uma certa trocação do jogo. Aí o Leno recupera uma grande bola ali no meio de campo, o Jarro toca para o Pepeto cruza, mas na verdade acaba acertando um chute bem perigoso ali no gol do Vec. Aí o Vec também continua respondendo, chega com perigo, e um chute perigoso de fora da área do Wesley, que o goleiro Copete pega. Aí agora vai ser a vez do Alvirrubro, ou seja, a trocação estava forte. Ali, o zagueiro lança a bola, foi a vez do zagueiro do Vec falhar, e o Jarro, só ele, o goleiro fez uma grande defesa, conseguiu chegar na barra e impedir o gol do 3M, por pouco não acontece. Mais trocas, sai Alan Baldi e Júlio Simas, Júlio Simas já havia saído lesionado na última partida, e vão entrar Kevin e Marco Freitas. O Marco, se eu não me engano, já estava com 2 cartões, não sei se pode ser que eu esteja enganado, aí pode ser o único risco que a gente correu aí, mas acredito que não. Aí o Vec responde, falta, um Salcedo na área, bola para lá, bola para cá, o Copete faz já uma grande defesa, a zaga não tira, a bola fica viva, e um chute perigosíssimo, jogo 0-0 do gol, por conta que teve um problema técnico, mas a gente já tinha falado, então confere aí na emoção do rádio como foi a vibração do gol do Inter SM. Santos no zagueiro do Inter de Santa Maria, no zagueiro Rodrigo Augusto, falta em favor do Inter de Santa Maria, a informação para Onix Multicoisas. Aumenta a goleada. Bola alçada para dentro da grande área. A sobra do Internacional vai pintar o gol. Gol, 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 gol! Do Internacional de Santa Maria. Abre o placar no Farinão. Cutuca a ferida. O Internacional de Santa Maria abre o placar no Antônio Davi Farina. Garante o segundo lugar por enquanto dentro da competição, dentro da divisão de acesso. Vai colocar essa bola, meteu forte lá onde está colocado o Wilson Júnior. A bola subiu a zaga ali, vai cair, vai pintar o gol do Inter, golaço! Gol! Nacional de Santa Maria, se for pro gol, me chama que eu vou, é gol de estreante, Gilson, Vitinho, camisa número 10. Então o jogo, a partir daí, o 3M chega mais uma vez com perigo, a bola ali na tentativa de afastar da zaga, sobrou limpinha pro Kevin, que acabou enquadrando o corpo, mas chutando chapado por sobre o gol, O Vec começa a ameaçar, a querer empatar o jogo, que estava caindo muito na tabela, e essa altura o Passo Fundo já tinha feito 3-0 no Glória, o que tirava o segundo lugar do Inter caso empatasse. Aí o chute do Passo Fundo, Éder Monteiro, do meio da rua, mas passa longe. Depois, novamente, outro chute, o Vec começou a tentar chutar de longe, a bola acabou batendo ali, o jogador nosso caiu,
e o Vec tentando de todo jeito, aí foi o chute lá da intermediária, do meio da rua, que o Copete só acompanhando. Não tinha jeito, a vitória já estava, né, deflagrada, o juizão pede a bola e o Inter SM comemora a 3ª vitória consecutiva. O time cresce no momento certo, na hora da decisão, consegue sua 3ª vitória consecutiva, a 2ª vitória fora de casa e chega em 2º lugar na classificação e vai decidir, caso consiga a classificação, até o acesso em casa. Muito obrigado, feliz pela estreia, pelo gol, Eu ainda não conheço muito o clube, os meus companheiros, que eu cheguei tem menos de uma semana, mas eu conversei com o Marco no lance, Falei, o Marco, estou vindo rodado. Aí, felizmente, a bola, o cara lançou, ele cabeceou, eu vim rodado e chapei. Você não me conhece muito, mas quando eu faço gol, eu comemoro frio igual palma, então de frente pro gol assim, eu tenho um pouco de frieza. Lá em Santa Maria, quem vê o Vitinho jogar, o que pode esperar do Vitinho e também as suas características, né? Sim, minhas características são as arrancadas, o drible, Sou um meio-campista que tem um drible muito ágil, que eu sou criado futsal, Joguei muito futsal, então tenho um bom drible e esperar a dedicação, confiança, eu vim para ajudar a equipe da mesma maneira. Vitinho, fala um pouquinho mais da tua carreira, tu estava lá no Maringá, tu foi escolha aí da comissão do Bruno Coutinho, como é que foi esse trabalho? Sim, eu estava no Maringá, joguei o Campeonato Paranaense todo, na Série C eu fiz 3 jogos e fiz um gol, eu estava lá e não estava sendo aproveitado e como o Coutinho já me treinou no Monte Azul e eu fiz alguns gols com eles, ele me ligou, então não precisei 2 vezes, que eu queria estar jogando, o jogador sempre quer estar jogando e eu vim. E esse acesso aí, será que vem? Tu tá fazendo parte agora, né? Tu tá nesse barco e hoje deu a vitória pro Inter chegar em 2º lugar, né? Sim, a gente pensa no acesso, Mas a gente tem que pensar passo a passo também. Quarta-feira já é um jogo duro, que a gente sabe que a classificação serve para decidir em casa, mas o primeiro sobe, o 8º sobe, o 7º sobe, então a gente vai focado para as quartas de finais. Então, feliz porque é mais um jogo que a gente planifica para vencer, Lógico que na última rodada ela é um pouco atípica, que tu vai fazendo as projeções de possíveis adversários. A gente fez um pacto interno de vencer os jogos, independente do que poderia acontecer. É lógico que a gente sabia tudo que poderia acontecer, mas a gente estava convicto que vencer é o melhor para todos os aspectos, Pontuar, trazer tudo para dentro de casa, e eu acho que a parte anímica, o moral de vencer uma partida não tem igual. Bruno, parabéns pela vitória, parabéns pela classificação, 2º lugar. Deu tudo certo hoje, O pessoal que do 2º cartão amarelo não jogou, enfim, quem entrou deu conta do recado, Vitinho fez gol da vitória do Inter de Santa Maria. Parabéns pela vitória, pela classificação, 2º lugar merecido, Coutinho feliz da vida pelo 2º lugar. E agora é um jogo difícil, Jogo contra o Bagé, ida fora de casa, depois joga em Santa Maria. Te agradou o adversário? Como eu falei, na questão anterior eu falei que a gente se propôs a vencer para enfrentar qualquer possível adversário, A gente já conhece o adversário que a gente foi bastante superior. Eu não gosto muito de fazer projeções e falar sobre o que a gente vai enfrentar, Eu estou feliz pelo que a gente apresentou defensivamente, pelo campo que vocês viram aqui, É muito difícil se manter sólido, tirar todas as bolas, correr poucos riscos e com uma bola parada ter efetividade na frente. Lógico que o Vitinho na estreia poder marcar gol, eu vou mais uma vez pelo lado da moral, na parte anímica. Eu acho que ele cresce, gera confiança para os demais também, por mais que seja um gol, que para o calibre do Vitinho seja fácil, um gol de gesto técnico que ele tem um controle, é gol e é gol de vitória, O Wilson Júnior também, que retorna ao clube, faz uma estreia, com bastante ações pelo lado. Lógico que o campo dificultou muito, eu queria muito que eles tivessem mais jogo em condições normais, mas enfim, num todo, eu acho que a gente termina, no topo da tabela como planejado, traz todos os jogos para dentro de casa. E, enfim, eu sou parte de um processo que os protagonistas são os atletas, como eu sempre repeti, o parabéns é todo para eles merecem bastante. Falasse um pouco em especial das 2 peças que chegaram agora. O Vitinho fez gol, participou bastante, o Wilson Júnior da mesma forma. Importância aí para nessa reta final ter 2 peças a mais no setor que, claro, tu não podia falar, mas era onde daqui a pouco faltava para complementar o grupo, e agora tu tem essas opções. Agora, daqui por diante, está completo. E aí, falando em especial desses 2 nomes, quanto agregaram para ti, Bruno? Assim, sendo bem direto, muito, em especial
pelo Vitinho, que foi uma contratação rápida, né, de última hora, né, uma oportunidade que a gente conseguiu concretizar, e daí é mérito total, né, pro Pedro e o Chico. O Wilson já conhece a casa, eu sei o que o Wilson pode me dar, a gente já trabalhou junto, o Wilson é um atleta, né, de calibre também de competições nacionais, então, assim, muito respeitado pelos demais, tinha possíveis investidas das outras equipes pela contratação do Wilson. A gente conseguir ter um jogador desse soma muito, né? Eu penso direto na parte tática e técnica, né? Então são atletas que vêm e suprem toda possível carência que a gente possa ter com o condicionamento físico, né? E manter o mesmo nível que a gente mantinha nos primeiros tempos, né, da fase classificatória. Acho que foi rotineiro, né, a gente falar que a gente era muito intenso no primeiro tempo e de repente no segundo a gente jogava de outra maneira. São duas peças que jogam do meio para frente e de repente podem manter essa intensidade todo o jogo. A gente sabe que o Inter agora o foco é o Bagé, mas Inter de Santa Maria, Bagé, Passo Fundo e Veranópolis, um desses times sobe. Te agradou o chaveamento e o quanto o presidente Vargas vai ser necessário, enfim, vai ser a fortaleza do Inter de Santa Maria para definir esse acesso? Total, assim como foi na fase classificatória, né? Eu acho que tivemos a melhor campanha dentro de casa, todas as equipes. Eu sempre mencionei que fazer a casa forte ia fazer diferença e fez. Por mais que foi gerado alguma especulação, né? Algum descontentamento ou dúvida sobre o que a gente era capaz de fazer, a gente teve, né, assim como mais 3 equipes, apenas uma derrota, empates fora de casa. E foi uma campanha sólida. Eu sempre falei, a gente não teve dúvida do que aconteceu aqui. Sobre o lado da tabela que a gente fica, pouco importa, né? Eu volto para a primeira questão, o pacto que a gente tinha era de vencer os jogos que tivessem por diante. E assim, você ficar se desgastando, tentando planejar, escolher o adversário, eu acho que não condiz com o pacto que a gente tinha aqui. Então, assim, estou bastante satisfeito com o que eles entregaram. O adversário tem que se preocupar com a estratégia deles, a gente já sabe bem o que vai fazer. Para fechar, menos da minha parte, uma semana decisiva, muito mais se preparar para o jogo, dar descanso aos atletas, ou qual deve ser a programação para essa semana, levando em conta que é a semana mais decisiva do ano? Chegou. Então, descanso total, parte física como prioridade, reajustes técnicos e táticos à base, né, de conversas e reuniões. A gente aplica isso desde a primeira rodada, ou melhor, desde a primeira semana de pré-temporada, né? Eles participam muito. Eu gosto que seja assim, é a maneira que eu encontro de tirar e até entender todas as dúvidas que eles têm para a gente falar um mesmo idioma assim dentro do campo. Mas enfim, fator principal físico, recuperar todos os atletas. Quarta-feira é o primeiro jogo, semana decisiva para nos colocar no domingo que vem já apto para estar no jogo que nos dá o acesso. Tinha a questão do Vitor Júnior, como é que ele está lesionado, enfim, se ele veio, se ele está aqui junto com a delegação, está em Santa Maria, e com todos os jogadores à disposição, como é que o Coutinho planeja esse jogo de quarta-feira lá em Bagé? Eu planejo vencer o jogo lá em Bagé, essa é que é a ideia. O Vitor está aqui sim, vieram todos os atletas, eles fazem de manhã, de tarde e à noite tratamento fisioterápico, já está numa fase de transição. É lógico, né, que os exames às vezes apontam um grau e a gente, com a experiência que ele tem, conhece o corpo, sabe exatamente o que foi. A ideia é recuperar ele para ele estar mais próximo do 100% já para quarta. Caso contrário, ele fica à disposição, quem sabe no banco também. Enfim, o tempo, os dias, agora segunda e terça vão me dar essa resposta, e aí sim eu vou planificar a equipe para o jogo de quarta. Então tá aí, né? Vocês viram aí o Vitinho, que foi escolhido pela Rádio Membuí como o craque do jogo, e nós também apoiamos essa escolha, né? Achamos que merece, né? Merece esse incentivo, merece, né, começar com esse anímico lá em cima, né? Um jogador que vai agregar qualidade. O Wilson Júnior foi bem também, gostei muito da estreia do Wilson Júnior. Uma hora ele caiu ali, parecia que tinha machucado o ombro, mas estava tudo certo. Então o time, o elenco, né, tem peças, né? Leilon jogou muito bem, né? Não jogou as primeiras partidas da classificatória, mas agora, né, tá jogando, jogou 2 jogos já, os 45 minutos, Pepeto muito bem, né? O time tá indo bem, né? Uma coisa que o Inter SM tem e nós precisamos dizer
é elenco, né? Então, além de um trabalho de base fortíssimo, que tem revelado garotos com muita qualidade, como o Inácio, como o Juan, como os irmãos Calegaro, como o Vitelmo no gol, o Vitinho, o Everton, né? O Evertinho, né? E o Dudu na zaga. Nós estamos bem servidos, sim, de base, mas também estamos bem servidos, né, de elenco. Bom, então, Bruno Coutinho fala que quem vier vai traçar, fala que, né, não pensou em escolher adversário, e esse realmente é o caminho. Professor, né, estamos no caminho certo, confiança plena a partir de agora, né? A gente sabe que fez algumas cobranças no início, mas era a preocupação de um trabalho novo, né? A gente não vê ainda um futebol convincente, mas vê um futebol eficiente, né? E se continuar eficiente, me serve, né? E acredito que serve para a grande nação alvirrubra. Vamos ver aí como é que ficou a tabela e conferir como vão ser os mata-matas. Vamos lá! Então tá aí a tabela, os resultados da última rodada. O Gaúcho foi a Frederico Westphalen, fez 4-0 do União. O Brasil de Farroupilha recebeu o Esportivo e levou 2-0 lá nas Castanheiras. Esses dois jogos já, né, não valiam nada, os dois times estavam eliminados. O Passo Fundo fez 3-0 do Glória, resultado que, se houvesse empate entre Inter SM e Veranópolis, servia ao Passo Fundo para ficar em segundo lugar. O Inter SM foi a dever o Antônio Davi Farina e fez 1-0 no VEC, e com isso manteve a segunda colocação e conseguiu classificar em segundo lugar. O Bagé perdeu para o Santa Cruz dos Plátanos e o Lajadense empatou em casa na Arena Alvesul com o Real. Parecia que nenhum deles estava querendo enfrentar o Inter SM, né? Porque o Lajadense, se ganhasse, ficaria em sétimo e jogaria com o Inter SM, e o Bagé, né, se precisava perder e o Lajadense ganhar para, né, não precisar enfrentar o Inter SM. Mas acabou que o enfrentamento vai ser realmente com o Bagé. E no outro jogo, o Novo Hamburgo fez 4-0 no Gramadense, para surpresa geral, e ambos vão se enfrentar novamente agora nas quartas de final. Classificação final, a Aimoré, que folgou na rodada, fez 31 pontos, Inter SM 29, Passo Fundo em terceiro com 27, Novo Hamburgo em quarto com 24, são os que levam vantagem nas quartas de final. Gramadense com 24, ficou atrás aí porque tem uma vitória a menos que o Novo Hamburgo, vai ter que decidir fora de casa, lá no Estádio do Vale. O VEC, com a derrota para o Inter SM, ficou com 23 pontos. O Bagé, com a derrota para o Santa Cruz, ficou com 21. O Lajadense, com o empate, né, com o Real, ficou com os mesmos 21 do Lajadense, do Bagé, mas com um saldo pior. Então, esses foram os 8 classificados, né, para as quartas de final e suas respectivas vantagens. Vamos ver como é que ficou os cruzamentos. Aqui, então, oitavas de final. Lajadense e Aimoré no jogo da ida, né? Bagé e Inter SM, Veranópolis e Passo Fundo, Gramadense e Novo Hamburgo. Esses são os jogos de ida. Depois, do domingo, esses jogos aqui vão ser na próxima quarta-feira, já dia 30, e no próximo domingo, dia 3 de agosto, já são os jogos da volta, né? Então, Aimoré, Inter SM, Passo Fundo, Novo Hamburgo vão jogar a volta e decidir em suas respectivas casas o jogo que leva para a semifinal, que aí sim será o jogo para decidir o acesso. O chaveamento, né? Então, aqui, Inter SM, Bagé, VEC e Passo Fundo estão em uma chave, Lajadense, Aimoré, Gramadense e Novo Hamburgo em outra chave. Então, né, de Aimoré, Lajadense, Gramadense e Novo Hamburgo sai um classificado para a elite, de Bagé, Inter SM, VEC e Passo Fundo sai o outro. No caso aqui, vai ser o nosso alvirrubro, estamos na torcida por ti! Então é isso, galera, agora tudo é mata-mata, tudo é decisão, tudo vale a vida na divisão de acesso. E o que vale mais é tu ter chegado até aqui. Isso tu veio até aqui, tá aqui até agora no vídeo. Deixa aquele like, te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Comenta aqui embaixo como que tá a tua expectativa, deixa um depoimento, o que tu acha do Paixão Alvirrubra, o que tu tá achando da campanha do Internacional, da onde tu tá digitando, fala para nós. Nós, né, a Paixão Alvirrubra quer saber quem é tu, torcedor, da onde tu tá torcendo, né? Então, é isso, galera. Agora é encher o Presidente Vargas, né,
Infelizmente, é bem possível que dessa vez eu não consiga, né, ir até Santa Maria, não vou, né, ter uma lacuna no trabalho para poder, né, me deslocar. E além disso, né, esses jogos que vão ficar muito rápido, quarta, domingo. Mas vamos ver. Né? Não está descartada ainda essa possibilidade, mas mais, né, para frente a gente vai ver, deixa a gente passar pelo Bagé e a gente vai ver como é que faz. Tá certo? Então, até a próxima e aquele abraço!